Oi, turma. Do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco e Manuel Filomeno Miranda, hoje no capítulo 2, estabelecendo tarefas. O nosso pequeno grupo era constituído por 50 espíritos, logo sendo dividido em subgrupos. De imediato, quando todos estávamos reunidos na sala nova, tomamos conhecimento do responsável pelas atividades que seriam distribuídas conosco. Ele apresentou-se utilizando-se de palavras simples e sem referências que pudessem adorná-lo de valores que não interessavam. Simpático com a aparência de desencarnado aos 60 anos, elucidou que se chamara Francisco Spinelli, de origem napolitana e que trabalhara no espiritismo no estado do Rio Grande do Sul. A doutrina espírita fascinou-o, desde quando veio residir em cidade relativamente modesta nos pagos gaúchos, acompanhado de irmãos devotados ao bem, que deveriam colocar no estado sulino do Brasil os pilotes para a ingente obra de cristianização das massas. Elucidou que até hoje continua vinculado a esse solo e aos corações que o habitam, mantendo intercâmbio constante, especialmente nas nobres atividades da unificação dos espíritas e das instituições orientadas pela codificação kardeciana. Irradiava peculiar luminosidade e o seu sorriso tranquilizador desenhava em sua face a ternura e a bondade do verdadeiro líder. Foi proferida uma prece com unção especial e logo após leu-nos a pauta para o trabalho. Com muita gentileza apresentou a cada grupo o mentor encarregado das atividades no plano físico, elucidando que a jornada dizia a respeito à preparação da nova era, cognominada como de regeneração da humanidade. Unimos-nos todos dos diferentes grupos, enquanto os seus responsáveis aproximaram-se de delicada mesa e sentaram-se à sua volta. Uma suave melodia, parecendo trazida por brisa muito delicada, criou uma psicosfera de paz e alegria interior que nos enriqueceu intimamente. A Mãe Terra, com os seus filhos em sofrimento, iria passar por uma rude provação, qual ocorrera em épocas transatas, sentindo no seio o clamor das multidões alcançadas pela enfermidade implacável que deveria convidar os seus habitantes a repensarem a respeito das questões transcendentes da existência orgânica. O excesso de tecnologia, propiciador de conforto a grande número de residentes no corpo somático, era responsável pela decadência espiritual que se permitiam, exceção feita naturalmente àqueles que se vinculavam aos nobres objetivos da evolução. Depois de comentários generalizados, o nobre irmão Francisco Spinelli anunciou que a misericórdia divina possuía várias opções para a promoção do planeta, a nível superior de evolução, sem a necessidade das lágrimas, como várias vezes no passado havia ocorrido. Nada obstante, as criaturas deixaram-se alienar pela busca da liberdade para o prazer, sem qualquer respeito pela vida, nas suas sagradas manifestações. O desrespeito à natureza, com o envenenamento da atmosfera, dos rios e nascentes, enquanto o mar estava reduzido a depósito de desperdícios que vem destruindo a sua fauna e flora, e o adensar da psicosfera geral pela emissão de ondas contínuas de ódio, de degradação moral, chegando a níveis brutais de conduta com o aumento dos feminicídios e crimes de características primitivas, respondiam pela tragédia que então se aproximava do planeta querido. Ou seja, ele está justificando aqui, mais uma vez, né? No capítulo 1 a gente viu isso, e agora ele está reforçando nessa reunião aqui, com os amigos que vão entrar em cena para ajudar nessa parte da regeneração, né? Que o homem chegou no fundo do poço, né? O alto índice de feminicídio, degradação do meio ambiente, degradação da moral, dos princípios, contribuindo isso para uma psicosfera muito densa, onde era necessária uma limpeza. Quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. Acabei de falar isso para um amigo, né? Tudo é energia, tudo é pensamento, né? A sua essência está ligada à sua razão, ao seu pensamento, ao seu sentimento, né? Essa é a sua essência, o que você pensa, o que você sente. Então, o nosso contato com as pessoas, ele tem que ser de uma energia boa. Nós temos que movimentar energias boas. Toda vez que um certo território está em guerra, em conflito, as religiões, em geral, todas elas se unem em prol daquele local em prece. Vocês acham que isso é só
algo assim que é de lei de uma religião, faz parte dos dogmas de uma religião? Não. É porque no fundo, todas sabem que a prece é o nosso pensamento em movimento, é o nosso sentimento em movimento. Então, quando a gente ora para acabar com a guerra em determinado local, para acabar com a doença de uma pessoa, para amenizar a situação de dor de alguém, não é da boca para fora. Essa daí Deus nem ouve, né? O pensamento e o sentimento voltado dentro de uma prece, determinando para chegar em algum lugar e afetar, atingir aquele lugar, atinge, afeta. Então, a gente tem falado muito assim nas leituras, né? Cuidado com aquilo que você pensa. O que você pensa, você já está solidificando ali, materializando aquilo ali, né? Então, se eu estou pensando que eu estou beijando uma pessoa, eu já estou beijando essa pessoa. Se eu estou pensando que eu estou abraçando uma pessoa, já ouviram aquela coisa? Aceita meu abraço fraterno. Os espíritas têm muito mania de falar isso, né? Nós estamos dando um abraço de verdade na pessoa. Pode estar a quilômetros de distância, mas aquele abraço está chegando, né? Então, o que ele está nos alertando aqui, ó, quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias. Eu estava assistindo um vídeo antes de ontem, não lembro o nome da mulher, que eu sou péssima para essas coisas, mas ela estava falando de como é composto, né, o nosso corpo para chegar até o espírito. Geralmente os espíritas estudam o espírito, o perispírito, o corpo físico, né? E ela estava explicando de uma maneira assim bem ciência, e eu sou péssima para ciência, gente, mas eu adorei a explicação daquela mulher. Até vou procurar aquele vídeo depois no Face e vou postar novamente. As pessoas precisam ver aquele vídeo. Ela falando que o nosso corpo é feito de átomo, molécula, aí vai chegando, molécula, depois vai para o átomo, do átomo vem prótons, elétrons, nêutrons, aí dali ainda tem uns outros nomes que eu fugi da escola, não lembro, e ela falou, eu também não consigo lembrar agora, que são as mini partículas que tem dentro de átomos, dos nêutrons, dos prótons, né? E até quando você vai quebrando tudo isso, onde você vai chegar? Num ponto de energia. Aí foi a prova. Todo mundo quer saber se existe o espírito. Todo mundo quer prova científica sobre isso. E a mulher naquele vídeo, ela provou. Ela falou, gente, vamos dividindo. Quando você vê, só sobrou o quê? Energia. É aquela energia que dá movimento para tudo isso que a gente construiu de matéria, até chegar ao nosso corpo físico. Eu não entendo muito de ciências, não entendo muito da área de exatas, né? Eu fiquei de queixo caído com a explicação daquela mulher. Eu preciso pegar aquele vídeo de novo, estudar ele novamente para eu poder saber falar melhor, né? Mas muito interessante ela explicando a questão. E ela falando que aquilo é física quântica pura. É uma coisa que eu tenho loucura para aprender, é física quântica. Mas como eu sou meio burrinha, né? Não vou dizer que dessa água eu não vou beber, mas é difícil. Não é algo fácil de você compreender, né? De acompanhar o raciocínio desse pessoal. Mas eles já provaram por A mais B da essência do espírito, que também não é um tipo de uma matéria, mas ela é muito tênue, muito, né, fininha, não é grotesco como isso daqui, como o corpo da gente, né? Eu fiquei encantada com aquele vídeo, mas encantada. Eu preciso achar ele. E aí depois eu vou lembrar o nome dessa mulher, tudo direitinho, aí eu falo pra vocês. Porque é muito bom. É o que o texto tá falando pra gente. Quando a gente perceber que tudo é feito de ressonância, de magnetismo, de energia, acaba a distância. Acaba aquele choro de falar, eu tenho uma prima que tá lá em Belo Horizonte, tá tão longe de mim. Que longe o quê? Cada vez que eu penso na minha prima, ela tá aqui, do ladinho. Posso dar um abraço nela. Né? Fisicamente não, mas o meu pensamento tá lá, tá com ela. Tá mandando um beijão pra ela. Tá mandando um abraço gostoso nela. Então, quando a gente perceber que tudo é energia, vai mudar muita coisa. Mas o ser humano ainda tá longe de aprender isso. Sabe aquela coisa, você tá no trânsito, aí tem um cara dando volta em você, e você atrapalhando, né, o seu caminhar, você já começa a ficar nervoso, né? Aquela energia ruim já tá indo para aquela pessoa.
E a gente nem imagina isso. A gente acha que xingou, passou, né? Não, quando a gente xinga, vai para a pessoa. É ela que está recebendo aquilo lá. É o teu lixo que você está depositando na pessoa. Não, mas ela fez por merecer. Né? Vamos ter paciência, tolerância. É fácil. Não é não, mas tem que ter. A tarefa que a todos nos estava destinada objetivava diminuir a intensidade da epidemia, agora se transformando em pandemia, pelo fato de encontrar-se espalhada pelo orbe planetário, em razão da facilidade de contágio por decorrência dos múltiplos recursos de locomoção e transportes velozes que vencem as distâncias continentais. Esse labor seria realizado através das construções espirituais nas regiões foco de contaminação. Perdi, gente. Auxiliando os indivíduos à manutenção de comportamento sereno, abstenção das extravagâncias que desconectavam. Não, peraí. Esse labor seria realizado através das construções espirituais nas regiões foco de contaminação, auxiliando os indivíduos à manutenção de comportamento sereno, abstenção das extravagâncias que desconectam o equilíbrio emocional e as reflexões mentais no dia a dia existencial. As comunidades que trabalhariam no Brasil sob o comando de Ismael obedeciam a programação específica qual ocorreria nas diversas nações conforme suas tradições e costumes, ética e confissões religiosas ou não. Entidades elevadas que contribuíram para o progresso da humanidade na área da saúde no passado participariam dos laboratórios de pesquisa, inspirando os seus devotados companheiros encarnados. Outros espíritos igualmente especializados na área da saúde hospedar-se-iam nos nosocômios tradicionais e improvisados, considerando-se o volume de pacientes que necessitariam de apoio terapêutico especializada. Seria um intercâmbio mental e emocional muito significativo entre os obreiros do mais além e os missionários do amor na Terra. Alguns dos subgrupos permaneceriam numa das capitais do país, como especificidades na região sul, centro e nordeste, sob a supervisão de Eurípides Barçanufo, Eurípides Barçanufo, em homenagem à sua desencarnação em 2 de novembro de 1918 pela gripe espanhola. O subgrupo no qual me encontrava permanecia na região nordeste e contaria com a cooperação de espíritos que mourejaram nessa área em sua última existência e de alguma forma são responsáveis pelas atividades superiores que dizem respeito a cada grupo social. Ouvimos as considerações com respeito e emoção, porque se tratava de algo pior do que uma guerra deflagrada, a ação quase de improviso, embora as notícias sempre repetidas pelos comunicantes espirituais a respeito dos tempos chegados. Ainda não se espalhara o terror, conforme iria acontecendo com os estágios iniciais de pico e de continuidade menor da contaminação. Habituados aos comportamentos liberais e irresponsáveis, autoridades invigilantes e infiéis aos deveres abraçados postergaram providências que deveriam ser urgentes, enquanto países europeus eram sacrificados e ainda a má imprensa, imantada aos interesses sórdidos, procurava mascarar a realidade com fantasias, ou sob o comando de organizações de corrupção, ao invés de orientar o povo, intimidavam. Pois é, vocês lembram dessa parte aí, turminha? Né? Nós aqui no Brasil, nós pastamos pra caramba em relação à imprensa, fala a verdade. A grande imprensa, a toda poderosa principalmente, né? O que ela terrorizou as pessoas não foi brincadeira. Ao invés de ajudar no combate, né, amenizar o sofrimento, amenizar o medo das pessoas, não. Fazia a questão de aterrorizar as pessoas por uma questão política podre, né? E quanto mais gente tivesse trancado dentro de casa, quanto mais gente não soubesse lidar com esse tipo de doença, melhor. E aí fica mais fácil de manusear essas pessoas. Amedrontado, a pessoa faz tudo o que o outro manda, não é isso? Então vamos aterrorizar. E foi isso que eles fizeram. E aqui a espiritualidade está falando, nós tivemos muito trabalho com esse pessoal, né?
Tal atitude era programada para facilitar ainda mais a desgraça social. Os malabarismos em torno das leis violadas e da política assassina em que as criaturas humanas passavam a ser números e jamais pessoas. Hoje morreu 100, hoje morreu 200 e não sei quanto, daqui a pouco morreu 1000 e não sei quanto, daqui a pouco morreu 10.000 e não sei quanto, não é isso? Era só essas notícias, números, né? Não eram mais pessoas. Chegar ao ponto de prefeito, a gente ficou sabendo, viu isso, até a notícia chegou no jornal, né? Não sei como, porque a imprensa não queria falar sobre isso, estava ali a mando de muitos políticos. Mas teve político, teve prefeito que abriu um monte de cova, né? Fez licitação de caixões, ganhou muito dinheiro em cima disso. Os respiradores, quantos foram encontrados em beira de estrada, licitação feita e não usada? Quantos hospitais foram criados só no papel, não socorreram pessoas de verdade? Nós vivemos um caos, gente, nós vivemos um caos. É 3 anos atrás isso, hein? Nós vivemos um caos. Pode-se imaginar a frieza desses capitães do poder em toda parte, absolutamente conscientes da gravidade da pandemia, desfazendo-lhe os perigos reais, e outra parte também dominada por uma classe de interesse gerando pânico, mediante informações apavorantes e expedientes criminosos. Era necessário que nos deixássemos conduzir por uma profunda compaixão, não somente pelas vítimas da situação vexatória, mas principalmente pelos criminosos de colarinho branco, amealhando riquezas superlativas com a miséria e o sofrimento incalculável da humanidade. Jesus dizia: o escândalo é necessário, mas ai daquele que causa o escândalo. O mal é necessário, mas ai daquele que causa, né, gente? Eu não queria estar na pele desses colarinho branco, mas nunca na minha vida. Ah, mas ganha muito dinheiro. Dinheiro no mundo nenhum paga minha consciência tranquila de dormir lá no meu travesseirinho fofinho, lá cheirosinho, sabe? Prefiro 1000 vezes. A desfaçatez das suas informações nos veículos de comunicação de massa e virtual provocavam mais inquietação que tranquilidade. Absurdo o que nós passamos. Absurdo. Em relação à imprensa, foi absurdo. Enquanto tramavam transformar o padecimento de milhões em jogo de interesses políticos venais, lucrativos para eles, sem se darem conta do perigo real que os ronda e aos seus familiares. Em geral, o ser humano ainda transita pelo instinto de preservação da sua vida e dos seus bens, distanciado dos sentimentos de solidariedade humana e de deveres honoráveis. A Deus rendemos graças pelos exemplos de indústrias, empresas de várias especialidades, famílias e pessoas verdadeiramente humanas, oferecendo-se para diminuir a tragédia do cotidiano, para ajudar nos comportamentos preventivos e nos cuidados em nome da ética, da civilização e do amor. Pessoas boas fizeram um monte de ação. Lembram disso? Um monte de empresas que doaram respirador, empresas que doaram máscaras, álcool em gel. Muitas lucraram com isso também. Muitas empresas aproveitaram o momento para ganhar todo o dinheiro do mundo. O álcool estava no preço absurdo para você comprar na época, né? Até hoje, se bobear, se falar que a pandemia está voltando, o álcool volta lá pro topo. E é um produto que geralmente é bem barato, né? Mas teve empresas que doaram, que ajudaram pessoas, que foram nos hospitais ver o que estava sendo preciso, o que eles podiam ajudar nos hospitais. Então, do mesmo jeito que teve gente oportunista, que ganhou dinheiro a rodo, usando um momento cruel como esse, para ser escroto mais do que nunca, né? E vendo só o seu próprio umbigo, também teve gente boa, que trabalhou em razão do bem. Os cristãos, especialmente os espíritas, sentiram-se convocados a contribuir com o devotamento e os recursos próprios para melhorar a situação dramática no esforço de demonstrar a finalidade da existência na Terra e que o importante no mundo é a satisfação de servir, de ser irmão do sofrimento e poder diminuí-lo onde se omisie. Ou seja, teve também, aconteceu, de religiões, qualquer uma, não preciso citar quais, fechar suas portas. Pandemia, não pode ter mais culto, não pode ter missa, não pode ter palestra.
Só que ainda que fechasse, gente, no auge daquele problema todo, outras portas se abriram e teve outras que permaneceram fechadas. Sabe quais foram as portas que se abriram? A internet. Até hoje tá chovendo de pessoa falando na internet. Olha uma aqui. Porque a gente aprendeu isso quando? Na pandemia. Eu dei aula dessa forma com a molecada. Aí você acaba aprendendo a falar com um celular parado na tua frente, como se você estivesse falando para um monte de gente ao mesmo tempo. Então, se a gente não tinha como ajudar fisicamente, porque era arriscado, não se sabia muito da doença, dava para se falar, dava para se ajudar, pelo menos por aqui, pelo canal virtual. Mas muitas fecharam e fecharam mesmo. Não, enquanto a situação não melhorar, lamento muito, não tem mais missa, não tem mais culto, não tem mais palestra. E aí? Cadê o seu lado cristão de fazer o bem, custe o que custar, doa quem doer? Nessa hora teve a separação do joio e do trigo, com certeza. Mantendo a conduta nas diretrizes do Evangelho de Jesus, na sua interpretação espírita, são mais responsáveis pelos atos nos momentos dessa natureza e estabelecem sintonia com as forças vivas do universo e o mundo transcendental de onde vieram para onde retornarão. A gravidade que se constatava na pandemia devoradora era de alta responsabilidade, mesmo após a diminuição da sua virulência, nas vidas ceifadas nas consequências do mundo que parou e tudo quanto constituía razão para lutar. Ou seja, a questão da pandemia não foi só no momento de crise, quem estava com medo de sobreviver, ou de morrer, ou de ficar com sequela, mas também as consequências de tudo isso na economia, na política, na educação, na segurança. Eu não vi policial pegar folga por causa de pandemia. Eu não vi policial faltar no serviço por conta de pandemia. Teve áreas que não pararam. Meu filho trabalha dentro de uma clínica veterinária, não parou. Hospitais não pararam. Então, lugares que pararam, eu queria uma boa justificativa, porque aqueles que não conseguiam trabalhar fisicamente, eles correram para o lado virtual. Mas tem empresa até hoje, passado já o pico da pandemia, que mantém os seus empregados trabalhando menos horas, pagam menos para a pessoa ficar dentro de casa. Porque é trabalho online agora. Mas aí também se paga menos, porque a pessoa está dentro de casa. Então teve oportunistas assim de todas as formas que vocês podem imaginar. Aí vocês sabem, não preciso falar. As demissões em massa dos servidores de toda natureza pela falta do intercâmbio comercial deixarão feridas morais, econômicas e humanas inimagináveis, com certeza levando pessoas desestruturadas ao suicídio. Então, aconteceu muito suicídio nessa época. Ninguém estava morrendo de pandemia só. Nos hospitais só constavam pandemia. Até por uma questão que a toda poderosa imprensa queria passar que o governo federal da época que era um lixo, né? Ele não fazia nada, não tomava providência, era só ele. Ele mandava recursos para os governos estaduais, municipais, esses juntavam o dinheirinho que recebia, enfiava no bolso e não comprava os respiradores, não faziam os hospitais que era para fazer, e o governo federal era um lixo, né, gente? A imprensa colocava que era todo dia estava sendo mandado gente embora, todo dia. E as empresas que escutavam isso iam fazendo a mesma coisa que os outros estavam fazendo. Foi uma quebra geral. Foi aquele jogo de dominó, né? Que você coloca o dominó em pé, enfileirado. Um cai e vai caindo tudo. Sendo que dava para ficar em pé. Não sou nenhuma analista política, financeira, mas ainda dava para ficar em pé. Mas a imprensa ajudou bastante a quebrar as empresas em geral. Porque as notícias eram só ruim, não tinha nada de bom, né? Por mais que o governo rebolasse para fazer alguma coisa, ele não estava fazendo nada. E isso é horrível. É a brincadeira do telefone sem fio. Já viram a brincadeira do telefone sem fio? Você fala bola, o outro fala rola, o outro fala bolha, e assim vai. Né? Até chegar no último, a bola já foi pro ralo. Né? Então, as pessoas que se mataram na época, as pessoas que se quebraram na época, porque ouviram o outro falar, pelo desespero dos acontecimentos.
A gente coloca na conta de quem? Hein? Quem é que paga tudo isso? O governo? É o governo federal que é o culpado de tudo isso? A espiritualidade está mostrando pra gente que não, né? Que tinha políticos de colarinho branco envolvido no meio e ganhando muito dinheiro e matando muita gente? Sim, com certeza. Mas tinha gente boa trabalhando também. Tinha recursos na época, sim. Só que os recursos não eram repassados. Essas pessoas que morreram de Covid era algo que estava nos planos ali, né? Mas as pessoas que morreram por suicídio, por desespero, elas entram numa outra conta. É outra conta aí, né? Vamos parar para pensar. A gente fica... Eu nunca mais liguei televisão na minha vida. Se vocês querem saber, eu assisto o filme de vez em quando eu acho que o filme é bom, eu dou uma olhada assim na sinopse, se eu ver que é legal eu assisto, mas não em canal aberto. Eu não assisto mais. Pra quê? Choveu em São Paulo hoje de manhã, eu já escutei no rádio, inundou São Paulo e não sei o que, eles fazem uma tempestade 10.000 vezes pior do que a que realmente aconteceu. Porque as pessoas também gostam de ouvir de tragédia, né? Eu tava vindo agora, eu fui fazer um passeio rápido, né? Eu queria sair um pouquinho da minha rotina, fui até Guararema e voltei. No caminho, árvore verde, respirando ar puro, que delícia. Quando eu tava voltando, teve um acidente de trânsito do outro lado da rodovia. Eu tava de fone de ouvido, caladinha na minha, de olho fechado, só respirando aquele ar puro. Aí quando veio o motorista não se deu por ser satisfeito de me chamar e eu não ouvi, ele ficou me cutucando para poder falar, olha, acidente de trânsito. Tá, Deus que olhe pelos acidentados, eu vou fazer o quê? Mas tem gente que não, que quer ver quantos morreu, né? Quantos que estão ali, quantos estão envolvidos, como que ficou o carro. O cara quer dar uma de mecânico, de médico, de enfermeiro, ele quer saber tudo ali. E isso não vai acrescentar em nada na vida dele. E é justamente porque tem pessoas assim que a imprensa aproveita e faz essas tragédias todas. Maior do que a própria tragédia em si, né? Amanhã a gente continua. Faltou bem pouquinho desse capítulo, mas eu me estendi demais. Tá bom, gente? Que a gente pega aqui desse capítulo, então, que a espiritualidade está se reunindo nesse capítulo. A gente vê que eles estão se reunindo, né? Subdividindo os grupos aí para saber para que lado cada um vai, para agir de acordo, né, com os problemas que nós aqui criamos. A espiritualidade tem trabalho com a gente dá trabalho, né? Mas vamos lá, amanhã a gente termina esse pedaço aqui. Um beijo, gente.